Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso Podsalo. Hoje nós falaremos sobre um setor com enorme potencial para Angola, o turismo. Com destinos incríveis como o Parque Nacional da Quissama e as cataratas ou as famosas quedas da Calandula e, claro, uma cultura vibrante, Angola tem tudo para tornar-se um grande destino turístico. Mas, apesar dessa riqueza, o setor ainda representa uma pequena fração do nosso PIB. Falta de infraestruturas, pouca promoção internacional e dificuldades de acesso continuam a ser desafios a serem superados. E para responder a estas questões, foi criado o Plano Nacional de Fomento ao Turismo, o Planatur, que aposta na melhoria das infraestruturas, na capacitação de profissionais e, claro, no envolvimento das comunidades locais. Mais do que um motor econômico, o turismo pode gerar milhares de empregos, impulsionar o empreendedorismo e transformar vidas. Para nos ajudar a perceber melhor como Angola pode firmar-se neste setor, temos connosco um convidado muito especial, o Sr. Secretário de Estado para o Turismo, Dr. Augusto Kaliquemala, a quem eu dou boas-vindas ao nosso Podsalo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada a nós por aceitar estar connosco. Obrigado a nós por estar aqui e, claro, ajudar-nos a esclarecer muitas das dúvidas que os jovens têm relativamente ao turismo. É para nós muito importante também ter a oportunidade de passar a nossa mensagem para o público e diversificar, no fundo, as formas de comunicação com os jovens, e acredito que um podcast como este tem o potencial de fazer chegar a nossa mensagem à juventude, que é uma franja muito importante da nossa sociedade, do nosso país, que é um país jovem. Por isso, o Ministério do Turismo, a pessoa do seu ministro, e nós apoiamos esta iniciativa e estamos disponíveis para prestar os esclarecimentos, para melhor compreender o que é que está a ser pensado para o turismo em Angola. Claro, e nós, PNUD, agradecemos de coração, pois nós não podemos começar a nossa conversa, eu já fiz uma breve introdução, mas não podemos começar a nossa conversa sem o senhor Secretário de Estado também dar-nos aqui uma breve visão sua, não é, de forma singular, daquilo que é a situação do turismo em Angola neste momento. Bem, a situação do turismo em Angola, neste momento, podemos considerar que estamos numa fase nascente. Nascente porque o nosso grande objetivo hoje é criar uma awareness internacional sobre a Angola como um destino turístico. É preciso fazer essa promoção. Nós já reconhecemos e todo mundo hoje sabe que Angola tem grandes potencialidades naturais, tem recursos naturais, paisagens fantásticas, temos uma cultura vibrante, uma gastronomia interessante. Tudo isso existe e tudo isso está no potencial. Mas este potencial precisa de ser transformado em produto, num serviço, e este serviço tem que ser vendido, comercializado e gerar riqueza para o país. E esse é que é o grande desafio hoje. Claro. É transformar todo esse potencial em produtos turísticos que podem ser comercializados e que haja investimento e que depois se criem empregos e se permita que o país possa oferecer efetivamente um serviço baseado no turismo, que é a opção de pessoas que venham para cá para se divertir e consumir esses produtos que nós estamos aqui a referenciar, né? Com certeza. É sabido que o Planatur estabeleceu, de certa forma, uma visão ambiciosa para aquilo que é o turismo em Angola. Quais são as principais prioridades? Bem, as grandes prioridades do Planatur passam, em primeiro lugar, que é para facilitar o investimento no setor do turismo. Criar um ecossistema que facilite o investimento em infraestruturas de suporte e apoio ao turismo. Este é um dos grandes objetivos. O segundo é a capacitação e formação de quadros. Como sabemos, o turismo é um setor intensivo de serviços e precisa de muita mão de obra, e nós não conseguiríamos alcançar o nosso objetivo de prestar serviços de qualidade se não tivermos uma mão de obra capacitada e com uma formação de qualidade. Outro grande objetivo também do Planatur é termos um quadro legal
que facilite todo o processo de investimento no setor turístico, quer seja do ponto de vista do licenciamento das infraestruturas, quer seja do ponto de vista da regulação específica das atividades dos operadores turísticos e dos outros equipamentos turísticos. E um outro objetivo também é a promoção do turismo sustentável, da criação de condições para a proteção não só da nossa diversidade cultural, mas também da biodiversidade e dos ecossistemas naturais que já existem. Estes podemos assim sintetizar, entre outros, acho que são o foco fundamental do Plan Natur que nós devemos considerar para efeitos da implementação deste grande e importante plano de desenvolvimento do turismo, que nos permite ter uma visão de onde queremos chegar e que meios é que precisamos para chegar ao nosso objetivo. Mais do que ter uma visão de onde pretendemos chegar, é obviamente sabermos de onde saímos, onde estamos e para onde nós queremos ir. E como é que o turismo sustentável, ainda bem que mencionou o turismo sustentável, como é que pode de certa forma beneficiar as comunidades locais e mais do que tudo preservar aquilo que é o património, não é, natural do nosso país? Bem, pela sua definição, e é um dos segmentos do turismo, o ecoturismo, pela sua definição internacionalmente aceita, é um daqueles que permite a criação de viagens que sejam eticamente sustentáveis e que visam apoiar a comunidade para onde se viaja e a preservação da biodiversidade. E o turismo também, enquanto indústria, enquanto segmento de negócio, é daqueles segmentos que maior promove a integração entre comunidades. Porque as pessoas, quando viajam, querem não só desfrutar das paisagens naturais ou da riqueza cultural, mas também interagir com a comunidade. E essa interação é feita não só pelo consumo dos produtos culturais, mas também pelo conhecimento, e abre a mente não só de quem nos visita, mas de quem também é visitado, claro, tem a oportunidade de conhecer novas culturas. E essa integração, quer do ponto de vista econômico, pelo consumo que os turistas fazem junto dessas comunidades, é também a integração social, o conhecimento de nós sabemos que existem culturas diferentes e aprender um pouco da cultura de quem nos visita também é uma forma de nós conseguirmos garantir essa integração nas comunidades. As comunidades ganham do ponto de vista econômico e ganham também do ponto de vista social, e assim há um crescimento harmonizado dessas comunidades, e o turismo tem esse potencial muito grande de facilitar essa integração nas comunidades. Pois tem, mas quais são os maiores desafios encontrados para transformar Angola em um destino turístico assim competitivo no mercado internacional? Bem, nós hoje nós temos que, em primeiro lugar, melhorar as nossas infraestruturas. Acho que hoje nós conhecemos as paisagens naturais, sim, fantásticas. Se nós formos a Cabo Ledo, se nós formos às quedas de Calandula, se nós formos à região inexplorada de Okavango, se nós formos ao Namibe, que é o novo ex-libris do turismo angolano e referenciado como um dos destinos a conhecer, nós vemos que todo esse potencial natural está lá. Tá. Mas agora, que tipo de acesso é que o turista tem para chegar lá? E chegando lá, que infraestrutura de apoio é que esse turista tem? Então nós temos que fazer um trabalho de criação de condições para que se faça um investimento em infraestruturas. Quando falo de infraestruturas, falo de estradas. Não, começamos, claro, pelo caminho estradas, que nos leva até os sítios. Estradas, energia e água. Todos essa componente é essencial, que é para nós melhorarmos a experiência de quem nos visita e depois assegurar que os privados que conhecem o segmento do turismo façam um investimento no hotel, na hospedaria, ou no equipamento turístico que se mostra mais adequado para aquela região. Sem essa infraestrutura de base, quando falamos dessa estrutura de base, é a estrada, água e energia, fundamentalmente, é muito difícil atrairmos investidores que cheguem, por exemplo, no grande deserto do Namibe e dizem: vamos fazer aqui um hotel de 5 estrelas, sim, para receber turistas. Esse é um dos pressupostos para garantir o investimento. E depois disso,
Não basta nós termos esses produtos, é porque esse produto seja conhecido. É criar campanhas de marketing específicas, vocacionadas. Nós hoje já garantimos o acesso ao país. Hoje o país pode-se considerar aberto ao turismo, porque nós facilitamos o processo de concessão de vistos, suprimimos o visto para vários países e temos uma abertura do ponto de vista da entrada migratória, no fundo, no sentido de entrada no país, mas depois disso é preciso também criar o marketing de todas essas potencialidades, criar os serviços de apoio, a infraestrutura de apoio, vamos chamar agora assim, temos a base, depois a infraestrutura de apoio são os hotéis, os operadores turísticos, os guias turísticos. Sim, os guias turísticos, os restaurantes. Exatamente. Sim. E depois também criar um conjunto de atrativos. Há pessoas que, quando viajam, querem só procurar fazer um turismo simples de sol e mar, querem desfrutar das melhores praias, e há outras que querem participar em ações de atividades mais de aventura. Sim. Querem passear de carro no deserto, para conhecer as dunas. E todos esses pacotes turísticos que podem ser construídos com base nas nossas potencialidades naturais têm que ser desenhados e criar-se um instrumento, vamos dizer, é um produto, no fundo, um produto turístico que depois é vendido aos operadores, aos grandes distribuidores turísticos, porque também isso também está associado com que tipo de turistas é que nós queremos atrair e de que países. Quando falamos de internacional, o turismo pode ser interno, né? Nós temos as pessoas que se deslocam de uma província para outra para aproveitar as potencialidades de outra. Esse turismo interno também é importante, mas como destino que promove uma economia de escala e que nós precisamos para o nosso país, é mais esse destino que atrai turistas de fora. E esses turistas de fora normalmente são muito organizados e tratam das viagens com muita antecedência, compram pacotes para famílias. Então nós temos que ter também pacotes específicos para Angola. Isso é uma coisa que cria um mercado novo que nós não temos para os operadores turísticos, para as agências de viagens. As agências de viagens também têm que fazer pacotes que envolvam os produtos turísticos. E esses pacotes depois têm que estar relacionados com empresas que a nível mundial fazem a distribuição e a comercialização destes pacotes turísticos para os turistas do mundo todo. E existem segmentos na União Europeia, na América do Norte, em que esse pacote já completo é comercializado e as pessoas vendem, as famílias vão para as agências de viagem, ficam a conhecer, porque não basta só saber que Angola é deslumbrante, que Angola tem as melhores paisagens. Como é que eu sei que terei uma boa experiência em Angola? Como é que eu posso antecipar isso? Que é o que preciso. Temos esse pacote. E acho que esse é um segmento que nós temos estado a trabalhar para criar uma estratégia de incentivo, o segmento das agências de viagens, mas esse segmento depois também tem uma cadeia que envolve os guias, que envolve os proprietários dos equipamentos junto do deserto, e podemos criar assim uma economia que é escalável de acordo com o número de turistas que depois vai crescendo com a divulgação da experiência turística. É importante ter esses recursos naturais, é importante, mas esses recursos naturais precisam de ser combinados com um conjunto de outros inputs, porque o turismo é uma indústria complexa e tem vários inputs. Inclui as viagens, falamos da TAG e das ligações, como é que se chega a Angola, quantas companhias aéreas vêm para Angola, qual é o papel que a TAG vai desenvolver em todo esse pacote. Então, a criação dessa cadeia organizada, desde o transporte, transfers para os hotéis, o transporte e o acesso às potencialidades naturais, os serviços à volta dessas potencialidades naturais, tem que ser criado todo esse pacote. E aí temos uma economia que pode crescer de forma escalável e gerar muitos empregos só organizando. Então é um trabalho muito grande de ordenamento do turismo que vai envolver a regulação e todas as outras matérias e vai permitir depois criar mais postos de trabalho. E aí sim estamos prontos para começar a fazer o marketing de Angola. E quando formos para as feiras internacionais, que é aí onde se faz a promoção do país e o marketing de cada um dos produtos, não vamos só dizer que nós temos as quedas de calandula. Não, nós temos as quedas de calandula e um pacote
turístico próprio, específico para as quedas de Calandula. Temos um pacote específico para o Namibe, para o deserto do Namibe. E existem agências de viagem em Angola preparadas para receber esses turistas. Esse é um trabalho que, muito bem estruturado e escalável, cria uma economia sustentável, vamos dizer assim. Verdade, e ainda bem que tocou nestes aspectos, pois já navegando um pouco naquilo que é o impacto econômico e social do turismo, mencionei muito bem, é graças a Deus um setor que vai gerar, e que tem gerado já empregos, sabemos que tem um grande potencial para a geração de empregos, mas mais do que isso, é importante nós também sabermos quais são as iniciativas que o governo está a implementar para a capacitação de jovens e mulheres no setor do turismo. Bem, a capacitação e a formação, como eu disse, está no centro do Planatur. Nós, ao nível do Ministério, estamos a desenvolver um programa específico para a formação técnico-profissional. E quando falamos de formação, tem sempre que distinguir os vários níveis. Tem a técnico-profissional, depois temos a formação superior e o foco, no caso do Ministério, é trabalhar na formação técnico-profissional para permitir, então, a criação de condições para que se criem os cursos e as formações adequadas para o suporte de toda essa operação turística. E estamos a trabalhar e daqui a pouco vamos lançar um programa que se chama Capacita Turismo. O Capacita Turismo é um programa de formação vocacionado técnico-profissional que envolve depois a criação de parcerias com várias infraestruturas de formação, que vão dar as formações para que o leque de pessoas abrangidas por essas formações seja o mais amplo possível. Para além disso, essa é uma iniciativa própria do segmento do setor do turismo, porque queremos formar guias turísticos, queremos formar assistentes de bar, garçons, recepcionistas, ajudantes de cozinha, ajudantes de chefes de cozinha, toda essa cadeia da restauração e hotelaria e dos serviços que está vocacionada a melhorar a experiência do turista, que é a formação técnico-profissional. Temos estado a trabalhar nesse sentido e com esse programa do Capacita Turismo acreditamos que vamos alargar a base de influência dessa formação e também permitir que mais pessoas adiram a esse segmento, ao setor do turismo. Acreditamos que também que temos que estar preparados, porque, como eu disse, a criação dessa cadeia e a venda implica que do nosso lado tenhamos pessoas capacitadas para receber essa afluência de turistas. Se nós conseguimos fazer um bom marketing do país e começarem a vir turistas num número grande, os hotéis, os restaurantes, as agências de viagens, todos esses operadores turísticos vão precisar de pessoas e essas pessoas têm que começar a ser capacitadas a partir de agora. E o Capacita Turismo tem o potencial de escalar essa parte da formação. Ainda bem que mencionou estes aspectos. Parece que é engraçado, mas parece que a nossa conversa está mesmo ligada, porque a minha pergunta a seguir seria: como é que o turismo poderá, de certa forma, apoiar a criação destes pequenos negócios? Mencionei muito bem, Sr. Secretário de Estado, desde a criação de hotéis, pousadas, casas que possam acolher os turistas e não só restaurantes, guias turísticos, agências de viagem. Pois. Como é que o turismo pode, de certa forma, apoiar os empreendedores que dedicam-se a estes pequenos negócios que são importantes e servem para alavancar mais ainda aquilo que é o turismo em Angola? Sim, o turismo pode sim criar, é uma oportunidade para todos. Acho que aí podemos dizer, quando eu falei há bocadinho da integração nas comunidades, é também neste sentido. O turismo tem o potencial de tocar na comunidade e a nossa diversidade cultural também às vezes pode ser um fator de desenvolvimento de novos negócios, né? Olha, imaginemos no Namibe, pode-se criar um pequeno restaurante que serve comida típica lá, sim, com todos os requisitos, o licenciamento, comida da terra. Quando os turistas vêm, querem não só a experiência
de ver, mas também querem viver a experiência de quem está na comunidade. E esses serviços que podem oferecer esse tipo de experiência, não só na restauração, na gastronomia, mas também falamos, por exemplo, na dança. Podem-se criar pequenos negócios de criar uma academia que ensina a dança típica de determinada região, está ali. Que fazem... Uma ótima ideia do Sr. Secretário de Estado. Atenção a quem nos assiste. Atenção, peguem um bloco de notas e comecem já a anotar, porque isso aqui praticamente é consultoria grátis. Sim, nada impede que os empresários, os empreendedores se organizem na província e criem um grupo para a exibição das danças e das danças, vamos dizer, das danças típicas da região, e até deem aulas para os turistas que vêm, com base é tudo aproveitar a nossa potencialidade. E por isso eu digo integração, porque as pessoas querem ver as coisas no seu ambiente natural. E se criarmos um instrumento, existe uma panóplia. Para isso, eu estou a dizer este tipo de negócios, porque são aqueles que estão mais fora da caixa, porque todos os outros conhecemos, as agências de viagens, os restaurantes, as pousadas, tudo isso está disponível, basta que tu tenhas uma instalação e podes criar. Mas também tem essas ideias que são pouco tradicionais, mas que também têm impacto no turismo e também oferecem uma experiência diversificada aos turistas. Acho e única. Que é aí que nós devemos nos concentrar. Mas também temos que aproveitar também a digitalização e os meios tecnológicos para criar também novos negócios vocacionados para o turismo. Já há muitas influências de turismo aqui em Angola, influências que promovem o turismo, e é um negócio, é um segmento que surge aqui. E eu acho que nós nem podemos falar de influências do turismo sem mencionarmos a Jessie. A Jessie Madalena, que é uma rapariga que trabalha, é influencer do setor ou do ramo do turismo, e tem mostrado as beldades de Angola, os lugares lindos que nós temos, desde as nossas províncias lindas e maravilhosas, muitas delas nas quais eu nem sequer conheço, acabo por conhecer através de vídeos, através dos reviews que os influencers vão fazendo. Aliás, muitas pessoas hoje em dia têm se interessado em fazer reviews, em mostrar-nos as belezas do nosso país, em mostrar a qualidade da nossa comida, em mostrar a qualidade das infraestruturas que hoje em dia têm oferecido aqui em Angola. Mas há uma questão aqui, Sr. Secretário de Estado, e nós estamos aqui a falar sobre investidores, sobre empresários, essa coisa toda. Mas e quanto a nós, meros mortais, que não temos dinheiro, mas temos, por exemplo, ideias? Sim. Para o turismo? Não. Como é que nós podemos trabalhar? Como é que nós podemos ajudar? Como é que nós podemos contribuir? E como é que vocês também podem trabalhar conosco, no sentido de juntos fazermos alguma coisa, no sentido de nós sentirmos que, por não termos dinheiro, por exemplo, não termos capital para investir, não podemos ou não conseguimos colocar muitas ideias em prática? Olha, o empreendedorismo tem sempre na base uma ideia. Com certeza. E acho que o empreendimento é o momento em que a ideia sai da cabeça do empreendedor, sai do papel e ele arrisca-se no mercado. É claro que isso às vezes não se consegue fazer sozinho, é preciso ter uma infraestrutura de apoio e há vários mecanismos para apoiar essas ideias. Mas nós também no Ministério, para além de termos essa função política, nós também estamos disponíveis para ouvir e fazer com que a ponte entre quem tem a ideia e quem tem a capacidade para depois apoiar para a implementação. O nosso modelo e o modelo de gestão que o Sr. Ministro tem estado a adotar no Ministério parece-nos, e tenho a certeza disso, que permite esse tipo de aproximação, e nós temos recebido vários pedidos, várias cartas de pessoas que têm ideias e que não sabem como implementar ou não têm os meios, né, como implementar. E é a partir deste conhecimento que nós procuramos identificar pessoas que tenham capacidade e disponibilidade, porque também do nosso lado às vezes vêm pessoas que dizem que querem investir, mas também não nos dizem exatamente onde é que querem investir. Então nós podemos fazer essa ponte e assegurar o encontro. Mas depois também existem outros mecanismos. Eu acho que nós temos infraestruturas que estão para financiar empreendedores, como é o FACRA. O
FACRA é um órgão específico do Estado, o Fundo Ativo de Capital de Risco, que deve financiar os empreendedores até assumindo parte do risco, né? E se a ideia for realmente boa, eu recomendo que quem tem a ideia arrisque-se a falar com o FACRA, em primeiro lugar. E se for para o setor do turismo, certamente que vai receber todo o nosso apoio institucional para desenvolver a ideia ou para lhe juntarmos a quem tem a capacidade de investir e apoiar no projeto. Com certeza. Qual é o papel do setor privado e também das parcerias público-privadas para o desenvolvimento do turismo? O setor privado é a grande alavanca do turismo. Nós não conseguimos divisar um turismo feito só pelo setor público. Aliás, nós hoje temos uma tendência de cada vez mais de redução da intervenção direta do Estado na economia. Por isso nós vamos ficar sempre ao nível da regulação e, eventualmente, no investimento em infraestruturas. E é aqui que temos também aí as parcerias público-privadas. Nós, no âmbito do planeamento, do Planatur, também está prevista a criação de vários instrumentos de ordenamento turístico. Os instrumentos de ordenamento turístico depois permitem fazer concessões turísticas. E aí faz parcerias público-privadas, que é para desenvolver um determinado segmento, uma determinada área. E estas áreas, depois de estarem desenvolvidas com todas as infraestruturas, são vendidas aos privados. São os privados que vão fazer a maior parte da exploração. O Estado só tem que fazer esse trabalho de ordenamento do turístico, regulação, controle da conformidade, acompanhamento, mas o investimento específico, o trabalho é do setor privado. E esse também é um dos trabalhos, dos eixos fundamentais do Ministério, que é atrair investimento privado para a construção de grandes infraestruturas turísticas, grandes infraestruturas e equipamentos turísticos. E este trabalho tem se manifestado nas várias rondas que o Sr. Ministro tem feito e que já tem produzido alguns resultados, porque nós procuramos, no nosso esforço de criar, de mostrar Angola como um destino turístico internacional, temos procurado também trabalhar com as redes e cadeias internacionais de gestão hoteleira. Essas cadeias trazem sempre uma visibilidade muito grande sobre um país. E há alguns sinais, quando a Hilton, quando a Marriott, quando a Radisson estão num determinado país, é já um sinal de que esse país tem condições para um desenvolvimento turístico. E nós já temos essas condições, mas ainda não temos essas cadeias. Então temos de estar a atrair e são investimentos privados. Estamos a extrair estas cadeias internacionais e é público que a Rede Hilton fez uma visita a Angola 2 ou 3 semanas atrás e teve aqui a visita ao potencial e que saíram muito, muito satisfeitos e é um sinal do papel do setor privado. E é uma oportunidade de investimento para o setor privado especificamente, porque nós estamos só a mostrar as potencialidades, a mostrar o nosso trabalho de ordenamento do turismo que vai permitir um investimento para trazer essas cadeias. Depois as parcerias público-privadas, fundamentalmente no apoio na construção das infraestruturas de base que eu já referi, fazer chegar água, energia e estradas dos pontos e também às vezes na gestão de alguns ativos que vamos dizer que são do domínio público, tipicamente. Porque, por exemplo, nós não podemos vender a queda de Calandula, né? As quedas de Calandula não podem ser exclusivamente do privado. Aí podemos mover um modelo de parceria público-privada para a exploração, em que há investimentos por parte do setor privado e depois há uma exploração conjunta que permita o acesso aos turistas, não só nacionais, mas também à comunidade que está ali à volta e todo esse trabalho. As parcerias público-privadas têm essa característica de fazer a gestão destes bens, vamos também chamar, que tem essa característica coletiva, mas também outros, né? E por isso em toda a estratégia do Ministério, há lugar para o investimento privado, a alavanca tem um papel fundamental e estamos abertos às parcerias público-privadas para desenvolver produtos ou explorar ativos
devidamente identificados. Claro. Mais do que isso, que iniciativas é que estão a ser criadas para melhorar, de certa forma, o acesso aos destinos turísticos e, de igual modo, promover aquilo que é a conectividade entre as regiões? Bem, sim, o acesso esse tema o tema do acesso e o tema das infraestruturas é um tema transversal. Sim, O turismo é um setor muito transversal em que não só o Ministério do Turismo consegue resolver claro. todos os temas. O senhor ministro também, desde o início do seu mandato, tem trabalhado em coordenação com todos os outros departamentos ministeriais para assegurar a interligação das vias e nós depois temos características próprias do nosso modelo de governo e da legislação que existe que impõe a responsabilidade específica para diversos órgãos. Por exemplo, as estradas nacionais são da competência do Ministério das Obras Públicas e Urbanismo. Então, este Ministério é que é responsável por fazer a Sim. construção das estradas nacionais. Temos aí o tema da interligação. O tema das infraestruturas de base também que falei, da energia e águas, o Ministério da Energia e Águas é que tem que fazer isso. E apesar de nós considerarmos uma área como de interesse e potencial turístico, e reconhecermos que nesta área tem que haver esse tipo de investimento, ainda assim a responsabilidade para estes segmentos são destes dois departamentos. Para pôr a estrada, para pôr a água, são destes dois departamentos ministeriais. E E sem por isso essas. temos que trabalhar numa estratégia conjunta. Sim, é isso que eu ia dizer. Sem estas duas situações resolvidas, ou sem as outras demais situações resolvidas, pouco o Ministério do Turismo consegue fazer. Exatamente. Claro. Por É, isso é isso. A lei do turismo prevê a criação de uma estratégia de coordenação, um modelo de coordenação setorial, intersetorial, estratégia de coordenação intersetorial para o desenvolvimento do turismo. E é esse documento que depois permite olhar para cada um dos departamentos, ver quem é quem e qual é o timing adequado para fazer chegar o determinado. Nós só fixamos as prioridades. claro. Mais do que aquilo que já citou, o que é que está a ser feito para promover Angola como um destino turístico no exterior? Nós começamos este ano de uma forma muito especial, porque Angola foi referenciada por 3 jornais de referência como um dos destinos a visitar em 2025. Verdade. E só isso já nos deu uma projeção internacional e nos coloca no mapa Sim. das futuras visitas. Mas nós também temos que fazer um trabalho adicional de, no fundo, chamar a atenção para Angola. Hoje, quando falamos para os grandes mercados de turismo e falamos de África, eles falam sempre de África, não falam de países Não falam, individualizados. sim, é verdade. Então nós temos que trazer essa awareness para a distinção de que Angola é um país da África e que tem um conjunto de atrativos. E para além destas referências, há um trabalho de comunicação que está a ser feito. Esse trabalho de comunicação vai começar a dar os seus frutos já a partir de maio e eu posso já, dos próximos meses, de abril e maio, vamos ver, em que vamos lançar uma marca oficial de turismo para Angola. Não posso revelar mais nada, Não, apenas nada. dizer que vai haver uma marca oficial e essa marca oficial vai poder permitir nos destacarmos dos outros destinos da África e assim começarmos a vender uma imagem específica com os nossos produtos, com a nossa cultura, com as nossas potencialidades naturais no âmbito por baixo de uma marca e que as pessoas sempre que olharem para aquela marca sabem que existe um país diferente e que tem essa oferta. Esse trabalho está a ser feito e muito em breve iremos anunciar essa marca de comunicação do turismo em Angola. Amém. Agora falando um pouco sobre o turismo doméstico, visto que tem crescido em vários países, como é que o governo tem incentivado os angolanos a explorarem mais o seu próprio país? O senhor ministro conseguiu ter aqui uma campanha muito grande no Namibe, quando teve lá com Sua Excelência o titular do Poder Executivo e mostraram as potencialidades do Namibe. Mas mais do que isso, nós também temos estado a trabalhar com operadores turísticos, porque o que nós pretendemos hoje é identificar o que é mais caro para um turista angolano se deslocar de um sítio para o outro e conhecer.
que é mais caro? Qual é o maior componente do custo? Porque ainda se diz que fazer turismo é muito caro. Então nós temos que olhar para a estrutura de custo para uma viagem para as quedas de Calandula e ver o que é mais caro e de que forma é que nós podemos intervir para reduzir esse custo. Quando fala disso, o Secretário de Estado está a falar desde o transporte para deslocar-se a determinado destino, a estadia, a alimentação. Todos esses componentes dessa viagem interna, onde é que dói mais? Já sabemos que provavelmente é o transporte. E como é que nós podemos depois mitigar isso? O Ministério tem estado atento a isso e o Infotur, no âmbito de um projeto do Estado que tem a disponibilização de um conjunto de autocarros. O Ministério também recebeu uns autocarros e estamos a traçar uma estratégia que é para disponibilizar. São poucos ainda, mas vamos disponibilizar esses autocarros para os operadores turísticos a um custo controlado, para pelo menos garantirmos a manutenção e os seguros dos autocarros, mas com um custo que permita depois reduzir o custo, pelo menos para a utilização, para as viagens de carro. É claro que não podemos fazer mais no nível do transporte aéreo, é um mercado também que é regulamentado, está sujeito às suas regras, e só nós a fazermos essa intervenção já estamos também a fazer alguma disrupção nesse mercado, mas o objetivo é também tentar trazer os preços para baixo e facilitar. É neste sentido que queremos dinamizar, tornar essas viagens mais eficientes e reduzir o custo na componente que mais pesa no bolso do turista angolano, pelo menos no transporte. Acho que essa iniciativa vai nos ajudar um bocadinho nisso. Creio que já houve uma ação concreta, experimental, que foi o roteiro para o Cabo Ledo, em que foi utilizado um dos autocarros e creio que por causa disso foi um preço mais baixo. Ainda estamos aqui para as distâncias mais curtas, mas acho que é um modelo a adotar e eventualmente depois com maior capacidade escalar para uma dimensão maior a nível de todo o país, né? Acredito que sim. Sr. Secretário de Estado, consegue dar-me um top 3 de destinos turísticos favoritos aqui em Angola? Mas isto é muito pessoal. Sim, é pessoal mesmo, é uma opinião pessoal. Não, o top 3 é mesmo seu. Não sou uma pessoa de praias, não gosto muito de praias. Por isso, ainda aqui próximo, uma viagem que eu fiz muito recentemente foi para Mushima. E eu gosto muito do corredor de Kwanza, todo esse corredor do rio Kwanza. Mushima tem um encanto muito particular. Eu acho que é um sítio, não só por causa de toda a componente religiosa que está envolvida na Mushima e cristã, né? Também como cristão acho que é sempre importante ir para Mushima, mas toda a envolvente de Mushima e esse corredor do rio Kwanza tem um encanto particular para mim e eu acho que é um bom destino e é uma área que pode ser muito bem explorada e com várias componentes, né? Porque, por exemplo, o corredor do Kwanza envolve também Massangano, que é no Kwanza Norte, e Massangano tem também uma carga cultural muito grande porque tem sido interposto de escravos e acho que é muito interessante. Então Mushima e esse corredor do Kwanza todo, apesar também de não gostar muito de praia, como eu disse, acho que Benguela em si também tem os encantos que todos nós já conhecemos. E depois temos o sul da Angola. Eu sou da Huila e não podia deixar de falar do Lubango. Claro. Não podia deixar de falar do Lubango e dos seus encantos. O Lubango tem um clima fantástico. Verdade. Particularmente sou apaixonada pelo Lubango. Exatamente. O clima é fantástico e acho que é um bom sítio para ir. E aproveitando que está assim o Lubango, vai-se também para o Namibe. Mas há uma área que eu ainda não fui, mas faz parte aliás, por inerência das funções, certamente terei que ir, mas que tenho visto vários vídeos e já tive muito recentemente, fui até a província do Cubango, é a área do Okavango. A região angolana do Okavango tem um potencial incrível. E com algum trabalho e com algum esforço nós conseguiremos desenvolver um modelo de desenvolvimento turístico para aquela região que poderá gerar um retorno muito positivo, não só para o país, do ponto de vista do investimento que vai captar, mas também para a comunidade
daquela região que muito precisa de desenvolvimento e acho que tem todas as condições para avançar para um modelo de desenvolvimento baseado no turismo. É uma região com um potencial fantástico. A biodiversidade, as paisagens, como eu disse, eu não gosto de praia, mas eu gosto da zona dos rios. O facto Sim. de ter ali aquela diversidade de rios lhe torna num ponto turístico de muito valor. Então, acho que estes 3 pontos podiam ser considerados para, como, eu digo, é 4, top 4. Sim. Bom, dicas aqui boas e valiosas. Como é que nós jovens podemos ajudar naquilo que é a promoção do turismo? Olha, os jovens são a força motriz de qualquer sociedade e de qualquer economia. E hoje os jovens temos que nos perguntar como é que eu posso ser útil numa economia, independentemente do estado em que a economia está. Sim. Nós sabemos que temos um contexto económico difícil, há cada vez mais desemprego, mas é importante que mesmo com essas condições, como é que nós nos podemos posicionar nessa economia? E em relação ao turismo, eu em tempos estive a conversar com os meus colegas, inclusivamente com o Sr. Ministro, sobre um aspecto importante, que nós estamos a fazer um esforço e acreditamos que vamos ser bem-sucedidos de ter muitos turistas aqui em Angola. Mas o que é importante para o turista também é uma experiência facilitada. Um curso de inglês hoje pode não ter valor, mas acho que um jovem que esteja desempregado e tenha oportunidade, tenha algum tempo, que faça só um curso de inglês, mesmo sem ter a formação técnico-profissional para ser guia turístico ou para ser ajudante de mesa ou recepcionista, o curso de inglês só em si já acrescentou valor a toda a sua componente de futura empregabilidade. E esse é um grande dos desafios também que nós temos hoje no setor do turismo. E na conversa que eu estava a referenciar há pouco tempo foi como é que nós podemos ter guias turísticos bilíngues muito rapidamente. Sim. Olha, nós estivemos há 3 dias, ainda que seja por pouco tempo, 2 navios cruzeiros aqui. E é importante que esses turistas que vêm nesse navio Sim. cruzeiro sejam acolhidos por guias turísticos que consigam explicar o que é o Palácio de Ferro Sim. em inglês Em ou em inglês. francês. É verdade. Então, nós, é uma iniciativa que talvez vamos levar a cabo também, que é fazer um protocolo com a Associação dos Tradutores, e para depois receberem capacitação como guias turísticos, e muito rapidamente conseguimos ter guias turísticos bilíngues. Então, para mim, uma mensagem para os jovens, rápida para os jovens, é isso, é tentar olhar para isso, porque eu acho que, por mais que hoje nós tenhamos um contexto económico mais ou menos desafiante, o potencial turístico de Angola não desaparece por isso, porque o potencial turístico são os recursos naturais que estão ali e existem, mas também é a riqueza cultural, que somos nós. Sim. Então, enquanto nós estivermos cá e esses recursos estiverem cá, haverá sempre uma oportunidade de nós desenvolvermos o turismo. Por isso, fazer um curso de inglês e estar preparado para as oportunidades que podem surgir, depois capacitar-se para ser guia turístico. Acho que aí temos aqui oportunidades de fazer um negócio, e depois é um negócio que é quase de freelancer. Ele ganha de acordo com a qualidade de serviço que presta. E a capacitação e essa visão estratégica sobre esses nossos ativos poderá ser muito útil. É um dos ativos mais úteis que a juventude pode explorar. Tem uma frase aqui que ficou na minha cabeça que o senhor secretário de Estado acabou de falar, que é: a cultura somos nós. E é importante nós jovens termos noção disso, porque muitos são os jovens que estão mais preocupados em aprenderem sobre culturas estrangeiras do que explorar mais daquilo que é a nossa cultura, saber mais daquilo que é nosso. Explorar desde os povos, as línguas aqui faladas, os sítios que nós temos. Há tanta coisa boa para ser explorada. E não só. Nós, ao nos desapropriarmos da nossa cultura para nos apropriarmos de outras culturas, estamos a apagar aquilo que é a nossa identidade. É só nós vermos que os estrangeiros têm tanto orgulho da sua cultura que em qualquer parte do mundo eles são eles. Sim, eu acho que também referenciou um detalhe muito interessante. Eu falei do inglês, mas acabou por me complementar de uma forma melhor.
não só o inglês, mas as línguas nacionais também. Verdade. Porque, como eu disse, que o impacto do turismo de integração nas comunidades é chegar numa comunidade daquelas de Massangano e não é traduzido, não é que tem alguém que fala um quimbundo, que traduz para o guia para português e o guia depois traduz para o inglês. Seria Seria o ideal que o guia também falasse a língua da comunidade e traduzisse diretamente para o inglês. Acho que são as coisas bonitas que o turismo pode nos trazer. pode nos proporcionar, é verdade. Tanto para nós, que somos daqui, quanto para os que vêm conhecer um pouco do nosso país. Exatamente. E da nossa cultura. Mas, Sr. Secretário de Estado, muitos são os angolanos que estão fora de Angola. Sim. Uhum. Então nós não podemos esquecer deste aspecto. Qual é o papel que a diáspora tem ou pode desempenhar na promoção do turismo? Não, a diáspora que a diáspora tem um papel fundamental porque eles são o primeiro ponto de contacto sobre o nosso país. Quando nós nos apresentamos e estamos a ver por um longo tempo num país e nos apresentamos por Angola, como é que nós apresentamos o nosso país? Então eles têm este papel fundamental primeiro de dizer, passar uma mensagem sobre o nosso país, sobre essa riqueza cultural e sobre essa riquezas naturais e paisagística, mas também têm um papel de serem também eles os primeiros investidores a vir para aqui. Quando nós falamos de investimento estrangeiro, tanto se faz de estrangeiros que não sejam angolanos, mas também angolanos que estejam na diáspora e que queiram investir no país. Acho que eles têm esses dois papéis, de comunicar o destino Angola e a sua riqueza cultural e a sua riqueza paisagística, mas também são potenciais investidores que nós consideramos para alavancar esse setor que é muito importante para o turismo. Claro. Sr. Secretário de Estado, não podemos terminar a nossa conversa, não podemos ir embora sem deixar a sua mensagem para aqueles que pretendem e querem investir no setor do turismo em Angola. Bem, a minha mensagem é que venham, em primeiro lugar. Nós estamos de portas abertas. Nós acreditamos que tudo aquilo que tem que ser feito para que o turismo em Angola tenha o papel que deve desempenhar na economia não pode ser feito só por nós. Então é uma mensagem de congregação e de abertura, no fundo. Abertura não só no sentido para receber investimento, mas também para receber ideias, receber contributos e trabalhar em conjunto. E o lema que foi adotado pelo Ministério do Turismo diz muito dessa mensagem que eu tenho estado a querer transmitir aqui. É juntos e todos pelo turismo. É verdade. Acho que é essa a mensagem que tem que passar. Juntos e todos pelo turismo. Bom, Sr. Secretário de Estado, Dr. Augusto Kaligemala, o nosso muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Em nome do PNUD, em nome destes jovens que também são apaixonados pelo turismo, em nome destes jovens que gostam de explorar Angola e não só. O nosso muito obrigado por essa conversa aberta, por esta conversa descontraída acima de tudo, de jovens para jovens. Muito obrigado e muitos parabéns pela iniciativa e que estaremos sempre disponíveis para apoiar o PNUD, que aliás com quem nós somos parceiros, temos uma parceria muito interessante para o desenvolvimento do turismo. Obrigada mais uma vez, Dr. Augusto Kaligemala. Bom, você que nos acompanha, chegamos ao fim de mais um episódio onde nós vimos como o turismo pode impulsionar a economia, valorizar a nossa cultura e criar inúmeras oportunidades. O Planetur é um passo importante para posicionar Angola como um destino de referência, mas atenção que todos nós temos um papel importante, seja apoiando negócios locais, não é? Assim como incentivar um turismo mais sustentável. Cada ação conta, cada ação é importante e juntos conseguiremos, de certa forma, obter um setor inclusivo e não só. Bom, obrigada por nos ter assistido, obrigada por nos ter acompanhado. Este foi mais um episódio do nosso Podsalo. Já sabe onde nos encontrar em todas as plataformas digitais. Estamos como PNUD no YouTube, Facebook, Instagram,
Twitter e não só. Temos também o nosso site, onde você pode encontrar todas as informações que precisa. O nosso muito obrigado mais uma vez e até a próxima.